Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de costura e modelagens de roupas. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou Rutiana Sobrinho. Aproveita para se inscrever. E se você gostar do vídeo, também dê um like para ajudar na divulgação. Hoje eu quero trazer um conteúdo para você para te ajudar a se desenvolver quando você for criar algum modelo. Eu estou aqui com um molde de um vestido simples, que eu poderia mudar ele em vários modelos. Então, é essa a ideia que eu quero te dar hoje. Você pegar um modelo que você já tem aí, que seja mais simples, e transformar ele em outro modelo. Porque às vezes a gente gosta, né, de um determinado modelo, mas você quer modificar alguma coisa. Então, é essas dicas que eu quero te dar hoje. Então, eu estou aqui com um molde de um vestido soltinho. Inclusive, esse modelo eu ensinei aqui no canal, você vai ver a imagem dele aí no corpo. E é um vestido simples, não tem muito mistério nele não. É um vestido que tem manga japonesa, que também tem um leve evasê aqui na barra. E ele é um vestido soltinho no corpo. Então, eu já ensinei a colocar pences nele. E hoje eu quero dar essas dicas aqui. O que você pode fazer nesse modelo para transformar ele em outro. De repente, até num vestido de festa. Então, vai depender aí do tipo de tecido que você vai usar. E também do que você vai fazer aqui nele. Eu vou começar dando exemplos aqui do decote. Então, o decote desse vestido aqui é um decote redondo, que não é muito aberto, é um decote mais simples. Ele foi afastado um pouquinho aqui perto do pescoço, né, no ombro, mas ele não é um decote muito aberto. Então, como você pode transformar esse decote? Você vai escolher primeiro o decote que você quer. Então, vamos dizer que você quer um decote redondo, mas um pouco mais aberto. Então, você tem a opção de afastar ele mais aqui na reta do pescoço e também descer aqui na reta do seio, aqui no centro frente. O que você tem que tomar cuidado toda vez que você vai fazer um decote? Se você vai usar essa peça com um sutiã, por exemplo, então você tem que ver, se você abrir muito para cá, pode ser que fique aparecendo a alça do sutiã. O que é bom você fazer? Se você tem esse modelo ou qualquer outro modelo, você já sabe como que ele está aqui na reta do decote, do pescoço, você vê quanto que você poderia entrar para cá que não aparecesse a alça do sutiã. A alça do sutiã, você pode modificar ela para lá e para cá, mas geralmente ela fica mais ou menos no meio do ombro. Então, você sabendo onde a peça que você está fazendo a modificação, onde ela está pegando, você vai fazer essa entrada aqui conforme o seu gosto e conforme a sua necessidade. Então, nesse exemplo aqui que está afastado, acho que 3 centímetros, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá afastado 3 centímetros da reta do pescoço. Então, se eu entrar muito para cá, pode ser que fique aparecendo realmente a alça do sutiã. Então, eu poderia entrar aqui, sei lá, 1 centímetro, 2. Então, eu faria essa entrada daqui para lá. Então, você precisa primeiro conhecer o modelo que você está usando para fazer essa modificação. Então, aqui no meu caso é 3 centímetros, eu entraria, que se eu quisesse fazer um decote mais aberto, entraria 1 a 2 centímetros só, não muito mais que isso, para não ficar, como eu falei, aparecendo aqui a alça do sutiã. Então, se eu quisesse fazer essa entrada, eu colocaria essa marcação aqui, vou colocar aqui 2 centímetros, ficaria um decote mais aberto. Então, eu entrei aqui na reta do ombro, do decote para dentro, 2 centímetros. E aí, como eu falei, isso aqui é questão de gosto, você vai ver conforme o modelo que você tem. E agora eu vou aprofundar o decote no centro frente. E aqui eu tenho que tomar o cuidado para não pegar a reta do seio. Isso porque eu quero um decote mais comportado, mas
se você quiser um decote mais profundo, né, aí você tem que ter essa ciência que vai estar mostrando o seu seio. Um decote que fica mais ou menos, que pega mais ou menos na altura do ombro até a altura da cava. Só que no meu caso aqui, essa cava ela desceu uns 3 centímetros mais ou menos. Então também tem que tomar esse cuidado. Bom mesmo eu pegar a peça, medir no corpo e ver quanto que eu quero. Meu aqui eu vou descer uns 3 centímetros. Toda vez que você for fazer a marcação aqui do desenho, né, do decote, você tem que entrar reto para ele não dar bico quando ele juntar essa parte com a outra parte. Então é só colocar a régua aqui na parte reta. Se tiver um esquadro, você usa o esquadro. 1 centímetro mais ou menos é suficiente para ele não dar bico. E aí agora eu vou traçar o desenho. Tem muita gente que tem dificuldade de traçar o desenho. Um segredo é você ir pontilhando. Você faz o formato que você quer pontilhado. Você pode descer ele mais reto aqui e depois começar a arredondar. Você pode já ir arredondando. Você pode fazer acompanhamento, no caso meu aqui é um decote redondo, acompanhando o decote de cima. Então, tem várias maneiras de fazer. Você pode usar a régua, né, que também ajuda bastante. Vou fazer a mão livre mesmo, aí eu vou traçar aqui uns pontinhos. E modelagem você deve sempre fazer a lápis, para caso você não goste do desenho que você está fazendo, você desmancha, ou se você tiver errado, você desmancha. Aqui eu faço com um lápis mais grosso, que é para aparecer para você aí, mas você pode usar uma lapiseira, que fica até melhor o desenho. Então aqui eu tenho um decote redondo mais aberto, né? Saiu mais aqui, desceu mais aqui. Você tem que tomar um certo cuidado quando o decote é muito aberto, principalmente quem tem muito seio. A tendência é querer dar papo aqui. Aí precisa fazer uma correção que é o ajuste do decote. Aqui eu não vou mostrar hoje, mas caso você esteja fazendo um decote mais aberto, precisa fazer alguma correção aí, principalmente se você tem muito seio. Você pode também, aliás, é melhor que você faça, na hora de costurar, também passar uma costura aqui na abertura do decote, para segurar o tecido no lugar. E você passa uma costura de franzir e dá uma leve puxadinha para o tecido não ceder, porque como ele vai pegando a parte enviesada do tecido e ele sendo muito aberto, a tendência da trama do tecido é ir abrindo, por isso que dá esse papo aqui. Quando a pessoa tem o volume maior do seio, a tendência é abrir mais ainda. Então tem que tomar alguns certos cuidados. Como hoje eu estou dando a dica aqui só da transformação, não vou mostrar hoje como que você faz o ajuste do decote. Mas se você quiser, comente aí nos comentários do vídeo que depois eu faço, tá? Então tá, você fez o decote redondo, gostou, é isso mesmo que você quer. Então você deve fazer o mesmo na parte das costas. Vou pegar o molde das costas. Aqui no meu decote costas, eu tenho que virar o molde para fazer a medição aqui, porque o meu molde, os dois frente e costas foram feitos do mesmo lado, na mesma posição. Então eu tenho que virar colocando aqui ombro com ombro. Assim. Eu posso vir no molde aqui e marcar o tanto que eu quero e pronto, mas depois eu vou ter que dar uma conferida mesmo, então eu já coloco aqui, ó, decote com decote e faço a marcação. Passar a marcação para a parte da frente do molde, só para facilitar depois o desenvolvimento. E aí eu vou no decote costas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no centro frente. Vou descer o tanto que eu quero. Você tem que tomar alguns cuidados quando você vai fazer um decote mais profundo. Se a parte da frente é mais decotada, na parte das costas você deve fazer um pouco menos decotada, a não ser que você coloque uma tirinha segurando o decote das costas, por exemplo, ou decote da frente. Então, se você fizer um decote muito profundo na frente, fizer um decote muito profundo nas costas, você vai ter que colocar alguma coisa para segurar
o decote, porque senão vai ficar caindo a peça. Então eu marquei aqui no ombro, tanto que eu quero, que é o mesmo da frente, né? Aí agora eu vou descer aqui no decote das costas, o tanto que eu quero. Eu vou colocar aqui 2 centímetros, mas isso é como eu falei, você tem que analisar aí se tá muito cavado ou não. No caso aqui meu não tá, porque é poucos centímetros, né? Mas sendo mais cavado, você tem que, mais decotado, aliás, tem mania de falar cavado, mas é decotado que fala. Sendo mais decotado, você tem que tomar esse cuidado aí que eu falei. Aí você faz a mesma coisa, ó. Traçou aqui, aí você vai reto. E aí vai fazer pontinho, 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 até chegar cá, ó. Você pode ir até a metade e depois de lá pra cá, que aí você consegue ter uma visualização melhor. Pronto, esse pedaço aqui vai ser descartado. Você tá vendo uma outra marcação aqui? É porque é o risco do revel, tá? Por enquanto você descarta isso aqui, não leva em consideração esse desenho, não. E aí na frente a mesma coisa. Eu tenho que pegar esse pedaço aqui e descartar ele, ó. Então eu já tenho aqui um decote que tá mais aberto. Agora, digamos que eu queira fazer uma outra modificação que não seja aqui no decote. Eu posso, nesse caso desse modelo, eu posso fazer um ombro vazado. O que é um ombro vazado? Ele não tem essa parte de cima aqui. Eu vou descartar a parte de cima. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vestido onde eu ensino exatamente a fazer essa parte. Vou deixar também para você aí na descrição, para você ver depois, que lá tá mais detalhado. Então, vamos dizer que eu queira esse vazado no ombro um pouco mais afastado aqui do decote. Então, eu coloco aqui uma quantidade que eu acho legal e eu vou marcar aqui desse desenho para lá, só para não ficar bagunçando aqui o desenho. Então, vamos dizer que comece aqui o seu vazado e você quer ele aqui terminando exatamente no começo da manga. Então, você vem fazendo aqui, ó, para baixo, pontinho, pontinho também. Aí, essa parte aqui não vai ter no molde mais, caso você opte por esse modelo. Quando eu fiz esse vestido que eu citei, eu fiz ele um pouco mais para cá, ó. Primeiro eu fiz até aqui, depois eu vi que para questão de acabamento ficaria melhor ele aqui embaixo, ó. Porque aí na hora de emendar aqui a tirinha, no meu caso eu botei um laço aqui, né? Então para mim ficou melhor. Mas aí tudo vai depender do modelo que você quer. Então nesse caso que eu teci aqui, eu faria como? Viria aqui, ó. Aí nesse caso toda essa parte aqui não existiria mais no molde, eu tenho que cortar fora, depois na hora que eu for colocar no tecido, acrescentar a margem de costura aqui. Então aqui eu já tenho um modelo modificado. Essas modificações não dá certo para todos os modelos, mas no caso dessa peça aqui, que é um vestido com manga japonesa, que é uma manga inteiriça, aí dá certo. Agora se for uma manga colocada aqui, pregada à parte, aí já é um outro jeito de fazer, tá? Mas vamos aqui nesse modelo que é mais simples. Bom, então eu tenho um decote redondo com a manga vazada, né? Agora o que eu poderia fazer também aqui, um aumento dessa manga. Quando a gente vai cortar no tecido, a largura que tem aqui, ó, muitas vezes não dá para acrescentar mais tecido para cá, a não ser que você usasse outra altura, você ia gastar mais tecido. Mas usando, como eu usei no caso desse modelo, 1 metro de tecido, então eu teria que tirar o aumento dessa manga aqui, numa parte do tecido mais para baixo. Então, mas eu poderia fazer. Então, o que eu faria nesse caso? Eu esticaria essa manga para baixo. Aqui eu ia esticar essa linha da cava para fora ali do molde.
Vamos dizer que eu queira aqui a largura da régua, por exemplo, de aumento, ó. Eu venho aqui. Então, eu tenho esse aqui de aumento. Então, eu já tenho aqui uma manga um pouco maior, que poderia ser maior ainda se eu quisesse. É bom assim, quanto maior aqui, você fazer ela descendo um pouco aqui para baixo. Então, nesse caso, se eu fosse esticar mais para lá, eu poderia fazer essa parte aqui mais assim, ó. Então, você tem que ir modificando também, não só aqui, mas para baixo também. Tudo vai depender do modelo que você está criando, né? Aqui eu estou te dando só algumas opções. Então tá, eu tenho aqui agora um decote redondo com a manga vazada e com a manga um pouco mais comprida. Então, daquele modelo que é simples, ele já foi transformado em outro modelo. Esses aumentos que eu faço na frente, eu tenho que fazer nas costas também. Aqui eu não vou mostrar o tempo todo frente e costas para não ficar muito longo aqui o conteúdo, mas obviamente vai ter que modificar nas costas também. Então agora vamos dizer que você quer esse modelo com decote V. Você não quer mais ele redondo, você quer com decote V. Aí da mesma forma, você quer ele com decote V mais próximo do ombro, do pescoço, ou você quer ele mais afastado do pescoço. Eu vou usar aqui essa marcação aqui do decote redondo, só para não ficar muita informação aqui para você. E aí, novamente, eu tenho que ver quanto que eu vou descer aqui para não passar da linha do busto. O que é bom você fazer? Você vir no seu corpo e medir onde está começando a marcação do seio. Então, você vem aqui do meio do ombro para baixo. Eu fiz o prolongamento aqui do meu ombro só para eu ver o tanto que eu tenho que que foi afastado aqui no decote, só para eu não me perder, porque como eu falei, esse modelo é um pouquinho afastado do pescoço. Então, só para eu marcar aqui a altura do meu busto. E aí, o meu busto aqui tá marcando 28 centímetros. Então, eu vou começar marcando desse ponto inicial aqui, que é o encontro do ombro com o pescoço. Então, eu vou marcar aqui 28. Só para eu ter uma noção, para não ficar muito decotado aqui o meu decote V. Então, eu tenho aqui o ponto principal do seio, mas eu sei que ele tem um raio. Ou seja, se eu não quiser que fique aparecendo o começo do volume do meu seio, eu também tenho que fazer essa marcação aqui só para eu ter uma ideia. Não precisa traçar todo o seio, não. Se você quiser saber o raio, você mede do bico do seio para baixo quanto que der. O meu que dá 8 centímetros. Então, desse ponto que eu marquei aqui, eu marco 8 centímetros para cima. Só para eu saber que desse ponto aqui, eu não quero descer, eu não quero que o meu decote V fique para baixo desse ponto. Se eu fosse marcar o raio, seria assim, ó. 8, 8, 8, 8, até eu fazer a parte toda do seio. Mas não tem necessidade de marcar ela toda, só marcando aqui a altura. Então, eu sei que eu não quero que meu decote V pegue aqui, ó. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, eu vou marcar um ponto aqui, mas você mede no seu corpo também que dá certo, ó. Você vê o tanto que você quer do decote V. Aqui mais ou menos 18 centímetros, ó, exatamente o que eu falei. 18 centímetros. Aí esse ponto aqui, ó. Agora eu vou riscar, aí eu vou marcar desse ponto a esse, ó. Acabou pegando em cima aqui do decote, vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas acho que dá para entender.
Então, vou marcar desse ponto a esse, e se eu quiser que fique um pouco mais afastado para cá, não seja um decote V tão reto, eu posso então, eu posso mais ou menos na metade dele aqui, marcar um ponto para eu fazer ele um pouco mais arredondado ali. Vou fazer no olho mesmo, mais ou menos aqui, ó. Aí eu posso entrar aqui 1,5 centímetros, tudo depende do modelo. Aí eu posso fazer V mais aberto. E aqui. Aí não vai ficar essa quina, você tem que arredondar um pouquinho, né? Modelagem é assim, você tem que ir fazendo, revendo, se é isso que você quer mesmo, se pode ficar melhor. Enfim, então aqui você já tem um decote V que pode ser reto totalmente, pode ser um pouco mais arredondadinho. E aí você já tem um outro modelo. Agora, digamos que você queira um decote quadrado. Então, eu vou pegar do mesmo ponto aqui do decote V, que eu já sei que ele não vai mostrar meu seio. E vou traçar uma reta. É bom usar o esquadro. Aqui eu vou usar a marcação que tem na régua em cima e embaixo. E vou colocar ela na reta aqui do centro-frente, que aí já vai meio que esquadrar. Mas o bom mesmo é usar a régua esquadrada. Vou traçar uma linha qualquer aqui. Aí, novamente, eu decido se o ponto que tá aqui, se ele tá bom, ou se eu quero ele mais próximo aqui do pescoço, mais afastado. Eu vou seguir a mesma linha do ponto que eu afastei aqui, ó. Aí, eu vou traçar reto, pegando reto aqui, ó, daqui pra cima. Então, no meu caso aqui, eu coloco a marcação que eu tenho dos dois lados da régua nessa linha aqui, mas pode usar o esquadro que fica melhor. Então, aqui eu tenho um decote quadrado. Ele pode ter essa linha aqui um pouco mais para cá. Isso tudo também eu tenho que analisar quanto que eu quero. Vou colocar aqui 1,5 centímetros. Desse ponto para cá, 1,5 centímetros. E aí eu retraço meu decote. Pode parecer assim um pouco bagunçado, mas na hora que você está fazendo, você vai conseguindo visualizar o tanto que você quer sair, entrar. Então, aqui eu posso fazer um decote quadrado, que vai pegar aqui e aqui, ou posso fazer ele aqui e aqui. Então, tem várias opções aqui para você fazer. Aqui para lá, você tem que também tomar cuidado da questão do sutiã, porque às vezes, dependendo do tanto que você saiu para lá, pode ser que ele fique pegando a alça do seu sutiã também. Então são coisas que tem que tomar cuidado. Dependendo do formato também do sutiã, pode ser que apareça alguma parte aqui. Então, se você fizer ele muito profundo aqui, vai pegar mostrando o sutiã. Então, são cuidados que você tem que ter. E aí, sempre pensando nisso, se você faz a frente muito cavada, muito aberta, né? Você tem que tomar cuidado com as costas. No caso do decote quadrado, você pode fazer quadrado na frente e redondo nas costas, né? Que é o mais comum. Mas nada impede você fazer ele quadrado nas costas também. Só tomando esse cuidado, para não ficar caindo aqui. Outra coisa que você pode fazer também caso você queira fazer um recorte. Então, por exemplo, você poderia fazer uma pala nessa parte de cima só para recorte mesmo. Como que seria isso? Você define onde você quer o início da sua pala, digamos que seja igual essa daqui mesmo, nessa linha aqui, ó. Aí você estica ela até lá na frente, por exemplo, né? Você pode fazer ela até cá no final da manga. Aí você poderia fazer daqui para cima, por exemplo, de uma cor, ou uma transparência, ou uma renda, e daqui para baixo de outra cor. São coisas que você pode adicionar aí no seu modelo, que já modifica ele totalmente.
Outra coisa que você pode fazer também é modificar a barra do vestido. Por exemplo, no caso desse modelo aqui, ele é um pouco evasivo. O que que significa isso? Que ao invés dele vir reto, de cima e embaixo, por exemplo, ele saiu uma quantidade aqui na barra que dá um certo movimento à peça na hora que você anda. Ele fica um pouco mais aberto a barra, né? Então, se você quisesse modificar, você poderia vir reto. Aqui também é bom usar a régua, o esquadro também fica melhor, um esquadro grande, mas aqui eu estou usando só para exemplificar, eu estou usando aqui a marcação que tem na própria régua. Então, poderia fazer isso aqui, ó. Aí ficaria um vestido mais justo. Então, isso aqui é uma opção. Outra opção é você colocar uma abertura aqui, ó, na lateral. Você poderia fazer esse vestido mais comprido e colocar uma abertura dos dois lados da lateral do vestido e ficaria perfeito também. Daria movimento e você poderia fazer ele mais justo ao invés de abrindo aqui, ó. E aí você consegue ter o movimento do andar com a abertura na lateral. Uma outra opção que você teria para colocar aqui na modificação de um vestido é você colocar o abotoamento. Para isso, você teria que colocar aqui um papel para você acrescentar no vestido esse abotoamento. Se você quiser que eu fale mais sobre abotoamento, comenta nos comentários do vídeo, que depois eu faço um vídeo à parte só ensinando como colocar. Mas você teria que colocar um papel aqui a mais para não faltar tecido na hora de você cortar o vestido. Bom, são várias as modificações que você poderia fazer numa peça simples, um vestido simples igual esse. Tem essas e uma infinidade de outras modificações. Você poderia fazer, por exemplo, também esse vestido até a cintura do jeito que ele foi feito e daqui para baixo faria uma saia franzida, por exemplo, ou uma saia godê. Então você teria que fazer uma outra modificação daqui da cintura para baixo, mas é uma opção aí. Então são infinitas as possibilidades. Você modificando o tecido com um tecido mais nobre, você também faria uma roupa de festa, como eu falei. Por exemplo, você fazer um vestido desse todo em renda, ficaria lindo, né? E muito, assim, muito chique, né? Uma seda, por exemplo. Então, não precisa de você pensar que para uma festa você tem que ir com uma roupa muito elaborada. Só você ir fazendo as modificações aí, colocando o tecido certo, que você já tem um modelo de festa. Mas também você tem aqui também um modelo simples para você usar no dia a dia, para usar em casa, para usar para ir no shopping, enfim. As modificações é conforme o seu gosto, só tem que tomar esses cuidados que eu falei, com relação ao afastamento, né, para não pegar muito para cá e ficar mostrando o sutiã, caso você esteja usando, ou descendo muito e ficar com o seio à mostra, ou descendo muito na frente, descendo muito nas costas, que aí você vai ter uma peça que fique caindo no ombro. Então tem que tomar esses cuidados aí. Bom, então foram essas as dicas de hoje que eu tenho para você. Se ficou com alguma dúvida, fala para mim nos comentários que eu vou arrumar um jeito a gente de responder ou de repente fazer algum vídeo para ajudar no entendimento, tá bom? Fica com Deus, não deixa de ler o versículo que eu deixo para você aí meditar. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau!